Olá a todos, meu nome é Luana, eu sou aluna do curso Licenciatura em Pedagogia e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o processo de colonização no Brasil e a pedagogia jesuíta. O processo de colonização do Brasil foi uma consequência do já desenvolvido processo de expansão marítima realizado pelos portugueses durante o século XV. E com o processo de colonização no Brasil no século XVI, para garantir a formação daqueles que vieram para o Brasil, a Companhia de Jesus, mais conhecida como Ordem dos Jesuítas, foi criada em 1574 por Inácio de Loyola e era uma ordem religiosa que tinha como forma da Igreja Católica promover a sua fé dentro do contexto das reformas religiosas e assim, consequentemente, combater o avanço do protestantismo. Os jesuítas eles chegaram no Brasil em 1549, liderados pelo missionário Manuel de Nóbrega, e tinham como objetivo educar os nativos, ou seja, catequizá-los. Os jesuítas eles não trouxeram somente a moral, os costumes e as religiosidades europeias. Aqui no Brasil, eles criaram escolas jesuítas, que tinham como objetivo catequizar e converter os nativos à religião católica. Essas escolas eram regulamentadas por um documento que foi escrito por Inácio de Loyola, o Ratio Studiorum, que era basicamente o plano e a organização de estudos da Companhia de Jesus. É uma espécie de coletâneas fundamentadas em experiências vivenciadas no Colégio Romano, no qual tinha diversas observações pedagógicas de diversos outros colégios. E para que eles exercessem seu trabalho na colônia, foi necessário criar uma comunicação com os nativos, uma vez que esses falavam tupi e os jesuítas falavam português. Aí vocês me perguntam, tá, mas como eles conseguiram criar esse meio de comunicação? Bom, o padre José de Anchieta, ele desenvolveu um manual que auxiliava na comunicação entre os povos jesuíta e os nativos. E nesse período da história, o idioma mais comum era o língua geral, que mesclava elementos do português com idiomas nativos. Além do grande e importante papel educacional no Brasil, os jesuítas também enfrentaram inúmeros conflitos com os colonos, que escravizaram indígenas durante o século XVI e XVII. A ação dos jesuítas em proteger os nativos da escravização levou a coroa portuguesa a determinar algumas leis. Leis essas que permitiam a escravização dos indígenas somente em casos de guerra justa, ou seja, quando os nativos atacavam algum português. E com o passar dos tempos, os atritos dos jesuítas não se restringiram aos colonos, pois logo entraram em conflito com a coroa após a Guerra Guaranítica, onde jesuítas e indígenas guaranis confrontaram tropas portuguesas pelo controle da missão Sete Povos das Missões. O grande poder econômico desses religiosos despertou a cobiça da coroa e assim, em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e de todas as suas colônias. O secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino, Marquês de Pombal, os acusou de apoiar indígenas na resistência contra Portugal, com pretexto que eles estavam atrapalhando os planos portugueses, além de afrontar as suas ideias iluministas, instruindo os indígenas com a educação religiosa. E com a retirada dos indígenas, a capitania sofreu perda considerável na instrução, na catequese dos índios e na agricultura, uma organização que se desmoronava com prejuízos